Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos. É bom podermos louvar o nome do nosso Deus e é bom podermos ver irmãos e amigos que pela primeira vez temos hoje, e é uma alegria muito grande para todos nós. E vamos iniciar este tempo, ou continuar este tempo na presença de Deus, porque já o iniciámos anteriormente com o coro Quero Ser Fiel. E eu convidava os que puderem para ficarem de pé e vamos cantar esta música, Quero Ser Fiel, e que realmente esta seja a nossa oração. E os que quiserem bater palmas, podem bater palmas, vamos tentar no ritmo certo, e então vamos cantar esta música, Quero Ser Fiel. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Oh, 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 oh,
deixarei pra trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque tu és santo. Tu és santo e tu és digno do nosso louvor. Perdoa, Senhor, porque a nossa forma de te louvar não é suficiente para te agradecermos aquilo que tu fizeste por nós. Ó Deus, tu deste tudo por nós e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos por cada um de nós que pôde chegar até aqui. Oramos, Senhor, por aqueles que por algum motivo não puderam chegar, que tu possas abençoá-los, Senhor. Se estão doentes, que tu possas sarar, possas tocar os seus corpos, Senhor, e abençoar. Ó Deus, que este dia, este domingo, este culto, possa ser um culto para a tua honra, para a tua glória. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda temos o coro a começar em mim. Vamos cantá-lo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Podemos sentar? Pois bem, é bom realmente estarmos na presença do Senhor para o adorar, para o louvar. E ao mesmo tempo é interessante quando os próprios cânticos vão tanto ou quanto ao encontro da nossa meditação. E neste primeiro que cantávamos, já irei fazer alguma alusão a isso mesmo. Eu diria que hoje é incontornável não começarmos a falar sobre algo que se está a aproximar. E esse algo que se está a aproximar é a Páscoa, e portanto estamos a viver um tempo especial. Eu diria talvez de todos o tempo mais especial. O cristianismo celebra algumas datas. Lembram-se de algumas em concreto, para além da Páscoa? O Natal. Eu diria que talvez não haja muitas outras que possamos incluir digamos, nas celebrações cristãs, a não ser o Natal e a Páscoa. Sobre o Natal já temos conversado muito, e quando chegar à altura lá falaremos outra vez, que de certeza que não foi em dezembro, de certeza que não foi no dia 25, o nascimento de Jesus, por várias razões. Agora, a Páscoa é diferente. A Páscoa coincide com a Páscoa judaica. E há esta ligação, e ainda muitas vezes no calendário dos dois
dos judeus e dos cristãos, essa Páscoa coincide. Não tem que necessariamente coincidir sempre, mas na maior parte das vezes coincide. Existem então, portanto, termos que não temos, contudo, fundamentos bíblicos para os usarmos. E vamos ter a oportunidade também de falar sobre isso. Mas eu gostava, em primeiro lugar, que nós lêssemos o texto que eu escolhi, e este texto está em João, exatamente, João capítulo 12, e os versículos 12 até ao versículo 25. Eu vou pedir a um voluntário para ler. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Batsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Obrigado. Até aqui então a porção da palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, acima de tudo pela dádiva do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos também, Senhor, pedir a Tua direção para este tempo que vamos refletir sobre a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, eu escolhi esta imagem. É uma imagem que, por assim dizer, descreve um pouco desta semana que estamos a começar a viver. De vez em quando temos algum ruído de fundo, mas é música para os nossos ouvidos. Portanto, e o que é que nós temos ali? Temos a cena da crucificação, temos a cena da ressurreição, o túmulo vazio. Temos ali uma outra cena que também mostra uma bacia. Não sabemos se, ou não consegui identificar, mas o contexto fala-nos também de Jesus lavar os pés aos seus discípulos, e tudo isso está, por assim dizer, montado naquela mesma imagem. Contudo, há um outro gráfico que eu vos vou mostrar que tenta, por assim dizer, mostrar toda esta semana. Ele está no slide seguinte. E então temos um período chamado ou denominado de Quaresma, depois um outro período que tem a ver então com a morte e a ressurreição do Senhor, e depois o período após a ressurreição, já com a ascensão de Jesus e o Pentecostes, não é? Portanto, a descida do Espírito Santo. Eu gostava e há, digamos, quem chame a este período central da morte e da ressurreição do Senhor um triduo, não é? Um triduo pascal, ou seja, o período de tempo que vai desde a tarde de quinta-feira santa até ao domingo
da Páscoa. Eu gostava de começar por falarmos, em primeiro lugar, sobre aquele primeiro período que temos ali, denominado de Quaresma. É que, sabem uma coisa? Não existe na Bíblia nenhuma referência a este período. Não há na Bíblia nenhuma referência ao termo Quaresma. E quando surgem versículos para tentar enquadrar este período, são completamente, desculpem usar a expressão, estapafúrdios. Não tem nada a ver com o contexto. Depois, os comentários dependem de quem de que tipo de comentário é feito. Se o comentário for feito por um site proveniente da Igreja Católica, aquilo assenta ali que nem uma luva. Não é? Começa com a quarta-feira de cinzas, a seguir à farra do Carnaval, não é? Portanto, e depois entra-se num período de penitência até chegar à Páscoa. E é um ciclo vicioso, digamos assim. Mas vamos, então, eu só quis ver talvez uma das melhores definições de Quaresma que temos aqui descritas nos slides seguintes. Então, a Quaresma é o período de 40 dias que acontece antes da Páscoa, antecede a Páscoa, e este período se inicia com um dia depois da quarta-feira de cinzas. Portanto, a Bíblia não ordena e nem proíbe a celebração da Quaresma. Omite, simplesmente, nem fala dela. Portanto, nem pode recomendar, também nem pode proibir, para sermos francos, portanto. Depois temos, então, nestes dias, o cristão busca se aproximar mais de Deus, se dedicando em oração e na leitura da palavra, tanto católicos quanto evangélicos. E eu depois tive que pôr ali uma nota de rodapé dizendo que há uma diferença entre evangélicos e protestantes. Portanto, as igrejas protestantes são normalmente a anglicana, a luterana, e eles seguem este ritual, esta tradição. Nas igrejas evangélicas isso não acontece, portanto. E as igrejas evangélicas são pós-reforma. Já com Calvino, com Zwingli, com outros grandes promotores da procura do ensino bíblico. Tanto católicos quanto evangélicos, em período, em menor escala, portanto, costumam ao programar este período que antecede a Páscoa. Portanto, é um período que antecede a Páscoa, mas que, à luz da palavra de Deus, é omisso, não há qualquer referência a ele, e a grande parte das igrejas, particularmente as evangélicas, não o celebram. Por isso nós não celebramos esse período. Então, ainda dentro disto, para o evangélico, a Quaresma não é uma forma de pagar penitências como para os católicos. Esta é a questão, não é? Portanto, segundo a Igreja Católica, a salvação é ganha pelos méritos, pelos esforços do próprio. Mas, à luz da palavra de Deus, a salvação não é paga, não é ganha. Ainda há pouco nós ouvíamos falar exatamente sobre isso. Então, desde queremos, e agora aqui sim temos a definição daquilo que queremos. Isabel, creio que está-se a preparar para ler, e se calhar vou pedir-lhe, porque eu assim às vezes mesmo com aquelas letras ainda tenho dificuldades em conseguir ler. Queremos que Jesus verteu o seu próprio sangue para nos salvar e que o seu sacrifício foi perfeito.
Desta forma, podemos aproveitar os dias da Quaresma como uma forma de buscar mais a Deus e termos mais intimidade com o Espírito Santo. Então, é isto. A Quaresma não é um período em que vamos, nesse período, dedicar-nos especialmente à leitura da Bíblia. Isso devemos fazer todo o ano. Portanto, não é algo que só temos que fazer necessariamente neste período, mas é algo que deve marcar a vida do cristão em todo o tempo. Por isso, eu quis fazer este ponto de ordem à mesa para enquadramento, não é? E para referirmos que realmente, à luz da palavra de Deus, Quaresma não existe, não é? Então vamos falar do que verdadeiramente conta, do que verdadeiramente é importante. E em primeiro lugar, ou em segundo neste caso, mas em primeiro lugar, neste texto que lemos, Jesus é aclamado. Lembram-se em que período é que este texto se enquadra? Sim, antes da Páscoa e naquela divisão que nós temos estado a estudar. Então nós temos estado a estudar João na escola dominical. O ministério público de Jesus. Estava mesmo a chegar ao fim, termina neste capítulo 12, o ministério público de Jesus. Ao mesmo tempo, não querendo, e eu coloquei ali as passagens, é um dos poucos, só há por assim dizer duas referências, em que todos os evangelistas falam do mesmo assunto. E este é uma delas, é um deles, não é? Mateus, está ali o texto, Marcos, Lucas e João também fazem referência então a este acontecimento importante na vida de Jesus e também para nós. E eu gosto particularmente neste texto deste primeiro ponto. Jesus é aclamado. Dos versículos 12 até ao versículo 19 encontramos isso. E temos aqui o quê? A multidão que viera à festa. A multidão que viera à festa. Nesta altura do ano, para os judeus, a Páscoa, muitos vinham de diversos lugares para cultuar a Deus, para celebrar a Páscoa, que já vimos qual era o seu significado também na escola dominical. A libertação do povo de Israel, do Egito, da escravidão para a terra prometida, para a liberdade. E quanto disto tem um cunho espiritual, não é? Quanto disto tem um cunho espiritual, na forma como Deus nos quer também libertar da escravidão, do pecado, para a liberdade que há em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse o Senhor Jesus. E então, Hosana era a expressão que era entoada: bendito o que vem em nome do Senhor. E temos aqui esta expressão que significa então uma expressão de saudação, uma expressão de louvor. Mas quando eu penso neste contexto e vejo aquilo que estava a acontecer, vejo também que pouco tempo depois, provavelmente muitos destes que o aclamaram estavam juntamente com o povo a dizer para Pilatos: crucifico, crucifico, crucifico. Então, isto fez-me pensar nas palavras de Jesus: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são mais do que preceitos dos homens. Nós temos vários episódios de uma grande religiosidade, mas que é uma religiosidade oca. Já falava, a Isabel falava sobre isso. Ouvimos e vemos
pessoas a caminhar para Fátima e para outros santuários, procurando ganhar a sua salvação através dos seus esforços, através das suas obras, quando essa salvação é-nos oferecida gratuitamente por Cristo. Quando Ele verteu o seu sangue para nos salvar. Então, o primeiro aspecto é isto: Jesus é aclamado. Em segundo lugar, Jesus é buscado. Eu andei ali a rebuscar qual era a palavra ideal para colocar aqui neste ponto. Jesus é buscado. Eu vou pedir para lermos os versículos 20 a 22 do capítulo 12. E eu quis incluir estes versículos. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Então, voltando lá ao nosso ponto, obrigado. Então, Jesus é buscado. E é buscado por estes gregos que tinham vindo à festa. O texto não nos explica muito acerca de quem eram verdadeiramente. Se eram gentios que tinham se convertido ao judaísmo e, portanto, vinham para adorar. Se eram turistas que tinham vindo à festa, portanto, tinham vindo para ver o que é que se estava a passar. Mas de tudo aquilo que estes personagens, que não sabemos muito mais acerca deles, eles tinham um desejo, eles tinham um propósito. Eles queriam ver a Jesus. E eu diria que é aquilo que de mais importante qualquer ser humano pode desejar. É ver e conhecer a Jesus. Queremos ver a Jesus. Quem me dera, e este é o nosso desejo, que todos nós aqui possamos ver a Jesus. Não é ver o que eu digo, mas ver quem Jesus é na realidade. E aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Vamos depois, mais à frente, falar sobre o propósito de João ao escrever este Evangelho, e vamos ver que, na realidade, o seu desejo, o seu propósito é que possamos ter o quê? Vida em abundância e vida eterna. Vida eterna. Bom, então eu coloquei ali alguns pontos interessantes no meio disto tudo. Eles vieram e dirigiram-se a Filipe. Geograficamente, se calhar, pelo facto de ser da Galileia, tinha algumas ligações ou alguma forma de proximidade, e eles falaram com Filipe. E depois Filipe, o que é que disse? Falou com André. E depois ele e André foram a Jesus. Eu achei cá por aqui comigo. Então porquê é que Filipe não foi logo falar com Jesus? Muitas vezes cria-se a nossa tendência humana é criarmos esta necessidade de irmos ao outro para interceder por nós, quando, pela graça de Deus, nós temos livre acesso direto a Jesus. Não precisamos de recorrer a outros para chegarmos diretamente a Jesus e pedir-lhe aquilo que necessitamos, aquilo que está no nosso coração. Isto revela, então, algumas coisas. O que é que acham que isto revela da parte de Filipe?
para não dizer também de André. Incredulidade, sim. O medo. Falta de intimidade com Jesus. Falta de comunhão. Necessidade de irmos a outros para pedir, para nos ajudar, não é? E quando estava a pensar nisto, veio ao meu pensamento não só o caso de Filipe, mas o caso de Tomé também, quando no capítulo 14, os versículos 5 a 6, o que é que Jesus tinha dito neste capítulo? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, o contexto era: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E o Tomé disse: ó Senhor, espera lá. Nós não sabemos para onde é que vais, nem conhecemos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus era buscado por gregos e muitas vezes os próprios discípulos não tinham verdadeira consciência de quem Jesus era. O Filipe, o que é que nos diz nos versículos 7 a 9 de João 14? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conhecereis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu não sei como catalogar, não é? Mas é humano dizer santa ignorância. Mas ao mesmo tempo nós padecemos do mesmo mal, padecemos do mesmo problema. Estou há tanto tempo convosco e ainda não me tens conhecido, disse Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João, no seu Evangelho, tem um propósito. Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta vida não é vida, uma boa vida. Não, é vida eterna. Vida eterna. Em todo o Evangelho isso é notório, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, João coloca a tónica na vida eterna, na vida que Jesus veio oferecer-nos e pagar o preço para que nós pudéssemos ter esta vida eterna. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, dizia Deus através do profeta Jeremias. Quão importante é
realmente buscarmos o Senhor, mas buscá-lo de todo o nosso coração. E por último, Jesus é glorificado. Os versículos 23 até o 25, vamos recordá-los. Ok? (23 a 25). E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Obrigado. Então, Cristo está quase lá, não é? Jesus é glorificado. É chegada a hora. O tempo estava-se a aproximar. É chegada a hora, diz-nos, em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E entre várias manifestações dessa sua glória, o próprio Pai, a voz de Deus, se o fez ouvir e disse: eu já o tenho glorificado e o glorificarei. Portanto, e assim aconteceu. Por isso aquela cronologia que que estava ali colocada, tirando a parte da Quaresma, o resto é bíblico. E na realidade, Cristo ascendeu à glória. Mas depois ele fala-nos sobre algo muito importante. Se o grão de trigo caindo à terra não morrer, o que é que acontece? Apodrece. Fica só ele. Mas se morrer, dá muito fruto. E naturalmente Jesus estava a falar da sua vida, do seu sacrifício. E da forma como, através da sua entrega por nós, da sua morte, o fruto tem sido imenso. E nós não fazemos ideia, só um dia na glória vamos poder ver o número daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. A essência da vida consiste, voltamos ao versículo 25, eu caracterizei e tentei encontrar aqui uma definição para sintetizar este versículo 25 e achei-o como bom usar a essência da vida. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem aborrece a sua vida, por amor de mim, guardá-la-á para a vida eterna. A essência da vida. E quantas vezes nós não estamos a viver a essência verdadeira da vida? Quando há pouco, no primeiro cântico, cantávamos, falávamos e eu depois não consegui registar as palavras e depois às vezes penso que vou lembrar delas para a referir. Quero ser fiel neste caminhar a dois. Caminhar a dois com quem? Com Cristo. E depois diz então: para ti com um coração completo. Quero viver para ti com um coração completo. Buscar-me-eis, me achareis, quando buscardes todo o vosso coração.
Esta é a essência da vida. E aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que dá a sua vida, por amor de mim, guardará para a vida eterna. Este é o nosso dilema. Nós pensamos na nossa vida em termos materiais, pensamos na nossa vida em termos físicos e perdemos o foco da nossa vida em termos espirituais. E aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja é essa transformação em nós. E Jesus é glorificado em nós quando realmente a nossa vida revela a sua presença e a sua glória em nós. Portanto, eu tinha aqui somente uma nota, mas já fiz menção dela, se recordam, do versículo-chave de João capítulo 20 e versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, este é o propósito de João, este é o propósito da nossa igreja, é que possamos ter vida em Cristo Jesus. Que cada um de nós possa já ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu costumo dizer várias vezes que esta igreja não salva ninguém. Eu, por muito que possa me esforçar, não salvo ninguém. O único que nos pode salvar é Jesus. Porque foi Ele o único que deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. Ó Senhor, queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão quando nós vemos realmente o teu propósito, o teu objetivo para cada um daqueles que se rende a ti e te aceita como único e suficiente Salvador. Muitas vezes queremos ganhar a nossa vida, mas vamos perdê-la. E ganhamos-la quando na realidade a entregamos a ti. E temos um único e propósito, que é o de vivermos para a tua honra e para a tua glória. E é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, então, passando a parte dos dízimos e das ofertas, como diz a palavra de Deus, que cada um contribua segundo aquilo que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor.
mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Ó grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa nesta manhã. E neste momento em especial, eu agradeço pelos dízimos e pelas ofertas levantadas, que elas possam ser usadas da melhor forma possível em prol da Tua obra, e que cada dia, Senhor, nós possamos ser impactados por aquilo que o Senhor nos proporciona a partir do sustento de cada dia. É tudo que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O versículo do nosso tempo de informações e motivos de oração é: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. E nós estamos muito gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito em cada um de nós, na nossa igreja, em cada uma das famílias. E queremos dizer-vos que estamos na reta final da Páscoa. Sabem que só ontem é que eu me apercebi que na próxima semana era o dia de Páscoa. O tempo passa tão depressa. E queremos lembrar que no próximo domingo, então, iremos ter o nosso culto de celebração. Um culto de celebração especial, porque é aquele dia em que nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Aleluia! E gostaríamos então de convidar todos para estarem presentes no próximo domingo. Gostaríamos também de dar algumas notícias. Nós temos orado pela nossa querida Tatiana, ela não está hoje aqui, mas nós temos notícias boas, estamos à espera de outras notícias. Eu vou pedir ao esposo para vir até cá à frente. Ele vai nos falar um bocadinho acerca da sua querida Tatiana. Mais uma vez, bom dia a todos. Falando sobre o estado de saúde da Tatiana, até aqui inspira cuidados. Estávamos à espera da chamada do Hospital de Santa Maria, mas a chamada estava a demorar muito, né? Até que na quarta-feira a tia Laureana, né, entendeu que tivéssemos que ligar para o Saúde 24. Então assim o fizemos e graças a Deus com a ligação feita para o Saúde 24,
deu-nos ali a esperança de termos o diagnóstico muito mais rápido. Então, a Tatiana foi convidada a comparecer ao Santa Maria e lá foi quando eram sensivelmente 14 horas de quarta-feira. Então, ela estando lá no hospital, esteve nas urgências e depois de vários exames feitos e vários exames repetidos, os médicos entenderam que ela tinha que internar, porque não estavam a conseguir achar o diagnóstico do mal-estar dela. Ela já ia consigo com alguns exames feitos aqui na sua idade e em outros postos de análises. Lá descartaram todos aqueles diagnósticos que nós prevíamos ou presumíamos e, graças a Deus, nada daquilo que estava anteriormente antecipado, nada daquilo é. Então, está tudo fora de questão aqueles diagnósticos. Agora, vamos ficar à espera dos verdadeiros diagnósticos, dos exames que foram feitos na quarta-feira. Os médicos entendiam que ela poderia ficar internada esse período todo até que os resultados saíssem. Mas, como sabemos como é que estão as urgências a nível de Portugal, o número de camas é insuficiente. Então, por caso dela, então, recomendaram que voltasse para casa e cumprisse um isolamento parcial, né? Porque não tem como ser total. Então, como ela está a cumprir um isolamento, por isso é que ela não se faz presente hoje, porque os médicos recomendaram que ela não se expusesse muito ao público. Então, ela está em casa e sob o uso obrigatório e permanente de máscaras cirúrgicas. Então, amanhã, a partir das 15 horas, ela irá comparecer novamente ao Santa Maria para ter, assim, os resultados dos 4 exames feitos. Então, nada a tiroide está descartada, o cancro também está descartado. Então, o que se presume nesse momento tem a ver com uma infecção respiratória. E também os médicos detectaram uma das veias aqui atrás entupida. Então, uma veia que liga ao cérebro, que está entupida e, segundo eles, o sangue está um pouquinho, sim, está mais para sólido do que líquido. Então, como está mais para sólido do que líquido, eles também já deram uma medicação que ela está a fazer e eles dizem que é uma medicação muito forte, em que em alguns momentos, quando estiver a fazer a higiene oral, há momentos que se calhar vai ter sangramentos, porque aquela medicação fará com que o sangue volte a circular na sua forma natural, que é uma velocidade acima da média. Então, ela está neste momento a cumprir os tratamentos e, graças a Deus, as vossas orações estão a nos ajudar muito. E ainda assim ela não vai poder voltar a trabalhar mesmo, né? Porque os médicos dizem que carece mesmo de um forte repouso e também, acima de tudo, uma tranquilidade necessária. Então, vamos cumprir tudo o que eles orientam para preservar a vida dela. Amém. Então, muito obrigado a todos. Eu vou traduzir, está bem? Vou traduzir muito rapidamente, um pouquinho só, não vou entrar em tantos pormenores. I'm going to translate. Tatiana is not here with us because she is ill, but the doctors, with the first exams, they thought maybe it was cancer, maybe it was another thing, but praise the Lord, it is not cancer. And she needs to be at home with a mask
she needs to be there, not to be in contact with the other people, but we believe that the Lord is going to make all the work that He has for her. So we need to continue to pray for Tatiana. And we are so happy because all this went so quickly. It was not normal, but the Lord is the one that can open the doors, and He opened the doors. Então nós estamos muito felizes e vamos continuar a orar pela Tatiana. Também os irmãos conhecem o problema que nós, pelo qual nós temos estado a orar, do pastor, o problema de falta de visão. E já são vários os médicos aos quais nós temos ido e todos eles têm dado o mesmo diagnóstico. E o Vítor foi encaminhado para consulta de baixa visão. E durante esta semana nós fomos a outro médico, porque é médico amigo de infância da minha cunhada, da esposa do irmão do Vítor, e ela queria que ele visse os exames. E quando ele viu os exames, claro, o diagnóstico é maculopatia, com a patologia de olho de boi. Não há nada a ser feito, e quando ele viu aqueles exames, ele ficou, claro que sim, isto está aqui, está tudo. E quando ele viu a vista do Vítor, ele disse, é isto mesmo, confirma-se. E quando ele começou a mostrar as letras, que o Vítor sempre errou quase as letras todas, o Vítor acertou as letras todas. E ele disse, eu estou admirado, porque aquilo que eu acabo de ver nos exames não tem nada a ver com aquilo que eu acabo de ver com as letras. O que é que nós temos estado a fazer? Orar. E não sei se já têm reparado que o Vítor tem tentado estar a ler mais do que o que lia anteriormente. E eu disse ao médico, João Paulo, é assim, Deus dá-vos sabedoria. E ele disse, não, ele tem que ir para a baixa visão, porque na baixa visão vão dar outros produtos que podem ajudá-lo a ter qualidade de vida. Mas eu estava à espera de ver outra coisa. E, irmãos, a última consulta à qual nós tínhamos ido, eu estava quase a 2 metros do Vítor e a médica estava-lhe a mostrar um livro com números, quase assim, e o Vítor não conseguia ver os números, eu estava a quase 2 metros e via. Deus é o Deus dos milagres. E nós damos muitas graças a Deus por isso. Claro que a consulta de baixa visão ele deu algumas coisas que devem ser feitas, portanto, o fundo preto com letras brancas, o fundo azul, o azul com letras amarelas, e tudo isso vai ajudar. Mas nós damos graças a Deus porque o Senhor está a fazer a obra. E isto eu vou traduzir também muito rapidamente. Brothers and sisters, you know the problem that the pastor has with the vision, and we continue to go to some doctors, and this week, we went to another doctor that is a friend of my daughter-in-law, and he saw the exams, and he told us, yes, he has this problem. He needs to go to a special doctor that is a low vision specialist. But when he showed Vítor the letters that they used to show, it was the opposite that happened to the other doctors. The other doctors, Vítor didn't see quite any letters, and this time he saw the letters. He was reading the letters, and he said, "Oh, with the exams I saw right now, I thought it was worse. I thought he could not see any letters." And I told him, yes, it was this that happened. But I told him, you know, the Lord, our Lord, gives you wisdom, and we are asking to the one who can make the miracles. And this, we continue to pray.
we are praying for this, and we thank the Lord that He is doing the work in Vitor's vision, and He knows how he needs it, and we know also how he needs it. So, mas continuamos a orar também pelo Daniel. Oramos pelo pequenino Daniel, continuamos a orar para que o Senhor dos senhores, o Deus do Deus, o médico dos médicos, continue a dar sabedoria aos médicos para tratar do Daniel. Damos graças a Deus porque o Senhor vai continuar a dar o suporte, o sustento para a família, porque o hospital fica muito longe do lugar de habitação da família e ele continua a precisar, a carecer de apoio médico. Também queremos continuar a orar pelas famílias da nossa igreja. Não nos queremos descuidar de orar por cada família da nossa igreja. E este é um dos objetivos que nós temos à terça-feira. Por isso, não faltem, irmãos, os que puderem estar à terça-feira via Zoom, sentados no vosso sofá. Não precisam de se deslocar. Imaginem o que era se deslocarem num dia de chuva até à casa de oração, que era assim que nós sempre fizemos. Mas agora nem precisamos fazer isso. Sentados no nosso sofá, nós podemos estar tranquilos e juntos orar. Por isso eu convido todos a estarem em oração à terça-feira. O link vai sair para todos aqueles que desejarem, vai para o WhatsApp da igreja e para alguns em particular que querem. Vamos continuar a estar juntos em oração. E hoje temos aniversariantes. Temos alguns aniversariantes que estão, outros que estiveram a semana passada. Como o nosso irmão Hildelândio estava numa ânsia muito grande porque a sua família estava a chegar, ele não estava aqui porque estava no aeroporto. Mas vamos chamá-lo, hoje não temos a foto, desculpe irmão. Mas também temos, pode vir à frente, também temos a nossa querida Júlia. Temos a Asha que não está connosco porque tem estado doente. E temos o Moon. Calma. Julia. Yes, I will tell you after. Yeah. Então, vamos para a frente. Estes queridos fizeram o seu aniversário, o Moon e a Júlia. Moon e Júlia, vocês fazem no mesmo dia. Boa. Então, a Asha fez no dia 7. E vamos cantar para estes queridos. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Parabéns, vamos orar por vós. E eu gostaria de pedir à Andreia, se faz favor, para orar, porque ela é a professora de escola dominical da Júlia. Eu não sei se há mais alguém que tenha feito o aniversário esta semana. Sim? Não? Não tenham vergonha, está bem? Então, a Andreia vai orar, se faz favor. Oremos, irmãos. Obrigada, Senhor Deus, obrigada mais uma vez por toda a tua bondade e por todo o teu amor por cada um de nós, Senhor. Obrigada também por este culto, Senhor. Obrigada porque até aqui, Senhor, nos abençoaste com a tua presença e com a tua palavra, Pai. E queremos, em especial neste momento, agradecer pela vida de cada irmão que celebrou mais um aniversário, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Júlia, Senhor. Obrigada porque até aqui a ajudaste, Senhor, até aqui a abençoaste e a protegeste, Senhor. E pedimos para que a abençoes, Senhor, neste próximo ano, Senhor, que ela possa, Senhor, se aproximar cada vez mais de ti, que ela possa te conhecer mais e mais, Senhor. Oramos também agradecendo pela vida do mundo, Senhor. Obrigada por mais um ano, Senhor. E protege-o, Senhor, abençoa e que a tua vontade seja feita na sua vida, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Irlanda,
Idlândio, Senhor. Pedimos para que tu possas, Senhor, cobri-lo com a tua graça, com a tua misericórdia e que tu possas também, Senhor, cobri-lo com a tua proteção, Senhor. Que a tua vontade prevaleça sobre a sua vida, Pai, e que possas também abençoar a sua família, Senhor. E agradecemos também, Senhor, pela vida da Asha, Senhor, pedindo também para que tu possas protegê-la, Senhor, tanto a ela como à sua família, Pai. Que tu possas abençoá-la neste próximo ano, Senhor, e que tudo possa ser feito para a tua honra e glória na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então temos um presentinho para a Júlia, temos um presentinho para o Moon e para o nosso irmão Idlândio. E Deus abençoe cada um de vós. Gostaríamos também de dar as boas-vindas a algumas pessoas que nós temos pela primeira vez. Temos aqui 2 jovens pela primeira vez? 2 jovens pela primeira vez. Queres apresentá-los? Então. O Natan e o Marco, diretamente de Londres. Uau! O Natan é português, percebe? O Marco é inglês, não percebe algumas Ok. palavras. Ai, mas... o meu pobre inglês. Sim. Sorry, my English. Então, o Natan e o Marco. Natan? Sim, Natanael, eu gosto do nome, ainda hoje falámos sobre o Natanael na escola dominical, não é? Então, o Natan e o Marco, para ti, bem-vindo. A igreja diz, bem-vindo. And to you, you are very welcome. E a igreja diz para o Marco, bem-vindo, bem-vindos. Então, temos um presentinho para vós. Mas temos alguém que está mais feliz do que nunca, porque a sua família, ou parte da sua família, está junta. O nosso irmão Idlândio tem a sua esposa e o seu filho. Então, eles estão muito felizes por estar com o pai. Estão mesmo? Estás feliz por estar com o pai? Está feliz por estar com o seu esposo, não está? E então eles têm 2 nomes que ainda hoje foram falados na escola dominical pela Andreia. Imaginem como é que a esposa do nosso irmão Idlândio se chama. Ana. Ana, bem-vinda, bem-vinda. E imaginem como é que o filho do Idlândio e da Ana se chama. Samuel. Samuel, bem-vindos. Nós estamos muito felizes e esperamos que vocês se sintam muito bem. Temos um presentinho também para vós. E o nosso irmão Idlândio e a sua esposa, eles vão hoje, vão nos presentear agora com uma música, tá bem? Eles cantam há muitos anos juntos. Por isso, hoje eles vão nos presentear também com uma música para louvor do Senhor nosso Deus. A igreja diz à irmã Ana e ao Samuel, bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos a nós. Vamos improvisar. Dá pra botar assim, né? Amém? Porque dele foi para
Irmãos, e quase a terminar o nosso culto, vamos agradecer ao nosso bom Deus e vamos adorá-lo, porque nós temos tantas razões para lhe agradecer. Então vamos colocar-nos de pé e vamos louvar ao nosso Senhor. Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto-te uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o teu coração. Tua bondade me leva a cantar 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda a eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome
saber se porventura o casal Enki e Rolly estarão aqui na próxima semana. Are they going, Enki and Rolly, going to be here? They are going here with us. Ok. Então eu estava a perguntar porque senão nós iríamos despedir-nos do Enki e Rolly. Então eu vou pedir ao pastor para chegar à frente. Pois bem, cantávamos 10.000 razões. Eu penso que essas 10.000 razões já são mais do que as 10.000, não é? E hoje podemos ouvir mais razões para louvar e para adorar o Senhor e para lhe agradecer. Mas eu diria que basta uma razão. Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará juntamente com Ele todas as coisas? Só nos basta agradecer por uma razão, e a razão é Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, pois Tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Agradecer-te mais uma vez pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te adorar, para estarmos em comunhão uns com os outros, Senhor, e também contigo, para podermos também meditar na Tua palavra. Ó Senhor, são tantas as razões que nós temos para Te agradecer, mas acima de todas elas, Senhor, temos a dádiva do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Sua entrega por nós. Ele próprio referiu que ninguém tem maior amor do que este. E na verdade Ele provou o quanto nos amava ao dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Estamos celebrando esse facto. Estamos relembrando, Senhor, tudo aquilo que Tu és e tudo aquilo que Tu tens feito e tudo aquilo que vais continuar a fazer. Pedimos a Tua bênção para cada uma das famílias aqui presentes, também para aqueles que não puderam estar connosco, para aqueles que nos estão a assistir através da internet, nos seus próprios lares, onde quer que seja, Senhor, que Tu os possas abençoar rica e poderosamente. E é no nome do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana.